Bom dia a todos. Muito obrigada quem está aqui nesse domingo, né, assistindo ao Conalco. Hoje vai ser um dia cheio de experiências maternas, um dia leve, bem delicioso, para que vocês não se sintam bem motivadas a assistir todas até o final. E a gente vai começar com as experiências da Flávia Carvalho. A Flávia é fonoaudióloga formada pela USP. E durante toda a espera da filha dela, ela retomou o interesse pelos estudos sobre aleitamento materno e introdução alimentar. E a Flávia enfrentou um grande desafio, que foi a volta ao trabalho, quando a filha dela estava com 4 meses. E aí a Flávia se dispôs a contar para vocês como que ela encarou todo esse desafio, sabendo de toda a teoria, né, tendo toda a teoria aí bem presente, né, ela tinha conhecimento, e aí como que ela fez para lidar com essa situação. A Flávia vai estar no grupo lá depois para falar com vocês, se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Tenham todos uma ótima aula e até mais. Eu sou a Flávia, sou fonoaudióloga, mãe da Isabela, que tem 9 meses e está participando aqui com a gente porque estava querendo um colinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação, como foi a minha experiência com a Isabela, desde o começo e principalmente no momento da volta ao trabalho, as dificuldades que a gente enfrentou. Inclusive, quando a gente começou com a introdução alimentar, quando a gente começou a introdução alimentar também. No início da amamentação, a gente enfrentou algumas dificuldades. Logo no hospital foi tranquilo, né, filha? A Isabela conseguiu mamar na primeira hora, que era uma vontade que eu tinha, um desejo que foi seguido. Eu tive o colostro, foi tudo tranquilo. No momento que desceu o leite, o que era meu sonho, né, ter bastante leite, torci muito para isso, acabou virando um pouco de problema. Fiquei com a mama engurgitada, ela não conseguia mais fazer a pega correta, porque o bico do peito não ficava mais molinho em função de tanto leite. Esse foi o primeiro momento que eu precisei de ajuda profissional. E isso que eu acho que é muito importante falar, porque pra gente a amamentação é uma coisa que vai acontecer de forma natural, de forma que a gente consiga, mas na maioria das vezes não é assim. E a gente precisa recorrer mesmo por ajuda, a gente precisa de apoio para que a gente consiga seguir nos nossos objetivos aí, pelo bem que a amamentação faz. Nesse momento fui orientada a fazer massagem para conseguir deixar o bico mais molinho, para ela conseguir pegar, porque foi logo uns 3 dias depois que ela nasceu. Aí eu comecei a ficar com fissura no bico, estava machucando. Aí a gente conseguiu superar isso e foi tranquilo. Passado um mês, mais ou menos, eu tive mastite. Fiquei com a mama de um dia para o outro, começou a ficar muito dolorido novamente. Aí fiquei muito preocupada, porque procurei um médico, tive que tomar antibiótico. E a gente tem sempre aquelas preocupações, o que vai prejudicar o bebê, mas é claro que o leite materno é sempre a melhor opção, independente do que... É lógico que tem alguns remédios, né, que vão ser contraindicados, mas no caso do antibiótico, a gente conseguiu superar também. Logo em seguida eu tive mastite na outra mama. E depois disso, a gente começou aí um período mais tranquilo. Depois de uns 4 meses, mais ou menos, eu comecei a ter, é uma coisa que eu tenho até hoje, sempre em uma das mamas, fecha um canal e aí ela fica engurgitada, ela fica bem dolorida, mas depois de uns 2 dias, mais ou menos, ela já melhora. Hoje em dia eu já sei o que é, já sei lidar, precisei fazer ultrassom, fui novamente orientada nesse momento a não desistir, a continuar, porque isso não teria problema e é uma dor que eu sei que vai passar dentro desse período aí e que com certeza o benefício para a Isabela vai ser muito maior do que o ônus aí desse desconforto. Com a volta ao trabalho foi o momento mais difícil que a gente encontrou, porque eu trabalho 40 horas, então eu senti
eu acho que é comum, né? Então a maioria das mães, nesse período que não tem a opção de ficar em casa, de ficar cuidando da criança, foi um momento que eu sofri muito, porque era um objetivo fundamental aí, assim, era uma coisa que eu realmente desejava, achava que seria possível amamentar a Isabela até a amamentação exclusiva até os 6 meses. Eu tive apoio da família, tive apoio de muitas pessoas, mas nesse momento já era muito difícil. A gente escutava muitas histórias, mas depois voltando a trabalhar fica difícil. Você tá rindo? Inclusive com o pediatra mesmo da Isabela, eu fui orientada a já deixar uma lata de leite artificial, né? Pra caso tivesse necessidade de dar. E assim, são coisas que vão desencorajando a gente um pouco, né? Tive o apoio do pediatra no sentido de, quando estava terminando a minha licença, ele falou que teria a possibilidade de eu ter um atestado de 15 dias, que é justamente para a amamentação. Nesse momento eu recuperei, fiquei muito feliz, porque eu sabia que 15 dias a mais nesse momento ia ser muito importante para chegar pelo menos mais perto desses 6 meses aí. Logo, voltando do pediatra, já mandei o contato para a empresa, né? Já mandei o e-mail falando isso, e a resposta da empresa foi que não seria possível aceitar. O mundo acabou aí para mim, eu fiquei desesperada novamente, não sabia o que fazer. Consegui conversar na empresa para reduzir um pouquinho meu horário de trabalho. A minha intenção era ficar meio período, não foi possível. Até hoje ainda não consegui isso, mas estou conseguindo lidar com a situação. A empresa entendeu também o meu lado, então assim eu tive muita ajuda dessa parte também. Eu sei que é uma coisa que muitas mães acabam não tendo, mas eu acho que sempre vale a gente tentar, porque é uma causa que realmente vale muito a pena. Toda essa preparação aí para como fazer para voltar ao trabalho e como fazer com esse leite, tudo que a gente teria que fazer, eu fui lendo bastante antes. Aí eu congelava o leite, eu sempre tive bastante leite. Só que nesse período, eu acho que mesmo pela tensão, pela pressão de voltar, eu comecei a sentir que não tinha mais leite. Na verdade não era nada disso, foi um outro momento que eu recorri à ajuda, porque a gente vai se sentindo insegura, né? E aí são nesses momentos que a gente corre o sério risco de desistir dos nossos objetivos aí. Eu comecei a congelar o leite, ele pode ser congelado até 15 dias antes, ele pode ficar 15 dias congelado. Então, assim, o meu objetivo era começar já 15 dias antes, para eu já começar mais, para eu já ter um estoque melhor aí desse leite, para eu já ficar mais tranquila. Só que não foi possível. Eu acabei começando 10 dias antes, eu tirava com a bomba, sempre tirei com a bomba manual. A forma ideal de fazer a ordenha é sempre massagear, começando do bico, em movimentos circulares, indo para as extremidades. O ideal é sempre que a gente consiga fazer essa ordenha de forma manual. Só que eu acabei tendo uma experiência, como eu disse que eu tive bastante leite, no início, por 3 meses aí, eu doei leite. Então, eu acostumei a tirar com a bomba manual. E foi uma experiência, foi a forma que eu me adaptei melhor. Então eu segui continuando com a bomba manual. Então eu tirava, deixava armazenado, comprei os frascos especiais, eu acabei comprando de plástico, livre de BPA, que poderia congelar, e aí depois disso eu passava para descongelar. Sempre descongelava em banho-maria, só a quantidade que fosse usar no momento, e depois o que não era usado eu descartava. Uma dúvida aí muito comum nesse começo é quanto ela vai mamar, né? Porque sempre usamos a livre demanda, a hora que ela queria, ela mamava, mas eu estava lá todo o tempo. Só que com a volta ao trabalho, isso já muda um pouco, né? Porque eu não tinha ideia de como seria, qual seria essa demanda.
Então eu sempre queria tirar o máximo possível para deixar disponível. Para isso eu sempre usava potinhos pequenos para não correr o risco de desperdiçar, porque cada gota ali era muito valiosa, eu sabia o esforço que era para tirar cada gota. Então eu no início armazenava em potinhos de 60 ml cada um. E em cada mamada ela mamava em torno de 180 ml aí, e depois isso foi aumentando um pouco. O ideal nesse momento é sempre oferecer no copinho pequeno, né, num copinho que seja fácil para a criança. Ela ainda não tinha, era amamentação exclusiva, ela ainda não tomava água, não tinha absolutamente nada. E aí a gente tentou dar naqueles copinhos pequenininhos, aquele copinho como se fosse o copinho de pinga mesmo, pelo tamanho da boca. Tentei dar um copinho de vidro, só que ela aceitava, tomava um pouquinho, mas tinha um pouquinho de dificuldade. Comigo sempre era mais difícil, aceitava sempre melhor com meu marido e com a minha mãe. A gente começou a treinar ele um pouquinho antes, só que eu enfrentei de novo aí uma outra dificuldade, que ela não conseguia, ela ficava agitada, ela não queria o leite dessa forma, e aí eu acabei introduzindo a mamadeira, que também não seria o ideal, mas foi a forma que a gente conseguiu se ajustar para ter os melhores benefícios aí. Bom, agora a Isabela voltou a participar com a gente, fiz um colinho de novo, né, filha? E eu estava falando a questão da mamadeira, que foi a forma que a gente acabou se acertando melhor. E eu sempre me preocupei que fosse um bico que exigisse um certo esforço dela, porque, claro, os bebês como a gente, quanto mais fácil vai ficando, melhor é para eles. E o meu grande medo é que ela não pegasse a mama novamente. Era uma preocupação diária que eu tinha. Todos os dias no começo eu chegava desesperada, achando que ela não ia pegar o peito. E ainda bem, graças a Deus, ela sempre aceitou. Ela sempre, até hoje, ela ainda mama e sempre prefere o peito, sem dúvida nenhuma. Para isso, eu tentava no horário de almoço, sempre ia amamentar. Eu tive a facilidade, a oportunidade de poder deixar a Isabela com a minha mãe. Eu sei que é uma coisa que não é possível para todo mundo. Mas antes de deixar com a minha mãe, eu cheguei a ver algumas escolinhas, né, filha? E o que eu sempre procurava era isso. Se poderia deixar o leite materno armazenado, a maioria poderia, uma ou outra disse que não era possível. E se tinha a sala de amamentação, se tinha um espaço que eu pudesse ir amamentar durante o dia. A maioria também disse que sim, seria possível e tinha um espaço destinado a isso. Eu cheguei a ver nessas escolas. Isso era uma coisa que eu dava prioridade. Então, para quem não tem essa possibilidade, essa oportunidade aí de poder deixar com alguém de confiança, tem essa possibilidade, é possível fazer isso mesmo nas escolas. Na nossa rotina, que sempre foi livre demanda, teve que mudar um pouquinho, se ajustar aí com a volta ao trabalho. Eu dava uma mamá antes de sair, que é ir pro chão. Antes de sair para o trabalho, eu amamentava, sempre que possível na hora do almoço. Às vezes não era possível, mas até os 6 meses eu tentei fazer o possível para que conseguisse cumprir isso daí. E na hora que eu chegava, ela me via, a primeira coisa que ela queria era mamar. Depois à noite, livre demanda, fim de semana, livre demanda. De madrugada, quando ela acordava para mamar, mamava também. Então, fim de semana, livre demanda, a quantidade que eu deixava eu sempre tirava de manhã, ela mamava em um peito e o outro eu tirava. Ou se ela mamava muito de madrugada, eu tentava tirar um pouquinho de um pouquinho do outro. Nessa fase, eu já não conseguia mais tirar tanto leite por vez, eu conseguia tirar uns 60 ml mais ou menos. E ela mamava pelo menos uma mamadeira durante a manhã e uma mamadeira durante a tarde. Eu sempre armazenava nesses copinhos de 60 ml, justamente para, se precisasse um pouquinho mais, a gente conseguia descongelar um a mais, mas para não correr o risco de descongelar muito, ela não mamar e ter que desperdiçar esse leite. Ela mamava mais ou menos em torno de 3 copinhos desse de manhã, 3 copinhos à tarde, às vezes mais, outras vezes menos. Eu deixava assim bem à vontade se ela pedisse em outro momento, para que ela
pudesse, né, não tivesse problema dela não mamar, de ser a horinha ali de 3 horas religiosamente, porque ela vinha de uma livre demanda e eu não queria que ela sofresse aí com isso. A questão de congelar, isso pra mim foi bem tranquilo. Tanto para tirar, porque eu já estava acostumada pela questão da doação de leite, que eu acho que é uma questão até bem importante, porque a gente sabe que tem campanha, tem momentos, mas às vezes a gente não se dá conta, né? Eu mesma, eu tinha bastante leite, mas em nenhum momento eu fui orientada pelos profissionais que acompanhavam a Isabela para fazer a doação, mas aí eu acabei procurando, em uma dessas ajudas que eu falei que eu procurei, tive ajuda de enfermeira e eu tive ajuda em grupos, esses grupos pós-parto, grupo de amamentação, e foi lá que falaram, né, da importância, uma pessoa contou a experiência dela, aí que eu me informei, eu falei, né, eu tô realmente tirando leite e é uma judiação, né, cada gota desperdiçada. E aí era uma facilidade muito grande, o banco de leite vinha na minha casa, retirava toda semana esse leite e eu já estava acostumada com esse processo, que era a mesma coisa que eu fazia para congelar o leite. Então, como os copinhos eu esterilizava, esses copinhos que eu falei que eu comprei de plástico, livre de BPA, eu esterilizava, colocava no esterilizador de mamadeira, ou então era possível ferver por 5 minutos, depois da fervura, deixar por 5 minutos, secar de forma natural, sem passar pano, sem passar nada, que era da mesma forma que eu era orientada para doação de leite. Então, quanto a isso, não tive problema, foi bem tranquilo. Acho super importante isso, a gente ter a possibilidade, né? Não é porque começou, mudou, que no final de semana ela ia ter que mamar só no meio da manhã, no meio da tarde. Não, até hoje, quando eu tô com ela, final de semana, feriado à noite, ela mama a hora que ela quer. Então, a gente tem essas possibilidades aí, não dá pra gente esquecer disso. A gente conseguiu, dia após dia, e consegui que ela mamasse a amamentação exclusiva até os 6 meses. Chegando nos 6 meses, a gente foi começar a introdução alimentar, tinha a facilidade dela ficar com a minha mãe, eu queria muito introduzir o BLW quando ela começasse, mas eu sabia também que não seria muito fácil, por não estar com ela todo o tempo. Eu fui colocando minha mãe aí nessa situação, primeiro o Conalco, ela assistiu vídeos da Aline aí para conseguir entendendo melhor como era isso, que no começo para ela, imagina, vou dar um pedaço de alimento, a menina vai engasgar, a menina não tem dente, aquelas dúvidas aí que todo mundo tem, que a gente percebe, que a gente acompanha aí no dia a dia. Foi super possível quando a gente começou. Depois eu comecei a ter algumas dificuldades aí, que era, ela ficava o dia todo com a minha mãe. E aí eu queria facilitar um pouco para acabar não sobrecarregando. Então, em alguns momentos eu fazia a papa e a gente começou com a introdução alimentar participativa. Então, a minha mãe pegava o alimento se a minha mãe estivesse fazendo algum legumes na casa, dava alguma coisa para ela pegar e se não tivesse ali naquele momento, aí ela acabava ficando com a papa. A papa, como começa aos 6 meses, nunca, claro, teve necessidade de ser batida no liquidificador, passada na peneira. Realmente, assim, fica muito claro, a gente sabe na teoria que isso não deve ser feito, né, por toda a questão da mastigação, do desenvolvimento da musculatura da criança, da parte oral, e realmente não é necessário. A criança, aos 6 meses, ela tem condições, é lógico que a gente vai tomar cuidado. É muito diferente no BLW, no BLW, ou quando a criança tem uma introdução alimentar participativa, ela se prepara para pegar o alimento, então é muito diferente. Ela vê que o alimento está ali, buscar, pegar, o corpo dela está todo preparado para isso, e ela mesma com a mãozinha morder, do que pegar uma colher com um pedaço de alguma coisa que ela vai correr um risco muito maior de engasgo, de ter algum problema aí. Mas sempre tomando o cuidado de não ser aquela papa líquida, e ela sempre aceitou muito bem, tem uma nítida preferência por pegar os alimentos na mão, então toda a fruta sempre cortada em pedaços, ela
a gente oferece, coloca no bandejão, o cadeirão dela, eu fiz questão que fosse uma bandeja que desse para tirar, porque daí ficaria mais fácil ali para lavar, para colocar os alimentos direto, para que não tivesse o pratinho, alguma coisa a mais que dificultasse para ela pegar esse alimento. Então ela pega, come e gosta muito de fazer dessa forma. A gente sempre que possível dá preferência para fazer essas refeições na hora que a gente está junto. Só durante a semana eu queria tudo, né? Mas aí não foi possível. Eu gostaria na hora do meu almoço que ela estivesse almoçando junto comigo. Só que eu tenho 1 hora de almoço, então não era possível que ela almoçasse comigo e depois eu amamentasse. Então a gente, por questões aí de logística, tive que passar o almoço dela para um pouquinho mais cedo. E aí na hora que eu chegava, eu amamentava. Então nesse momento que se ela não adormece quando ela tá mamando e ela fica acordada, no momento que eu tô almoçando, eu dou alguma coisa para ela comer junto. Os alimentos eu preparava de forma ou no vapor ou cozinhava, sempre com água. A papa eu coloco algum tempero, mas nada de sal, nada de açúcar, porque eu não acho que nesse momento seja necessário introduzir a criança, porque tudo é novo para eles, né? Eles não conhecem, esse é o gosto nosso, a gente que quer que tenha tudo que a gente esteja acostumada. Mas ela aceita muito bem qualquer alimento, até jiló, que era uma coisa que eu não costumava, eu falei, vou colocar para ela experimentar, já com aquela expectativa que ela não ia gostar, ela gosta. De tudo que ela experimenta, ela gosta. Super comum no começo ser mais difícil, a criança não aceitar, mas a gente tem que ir respeitando o tempo deles e principalmente confiando neles. Deixar à disposição, se não quiser, não tem problema, não tem a necessidade da gente ficar forçando nenhum tipo de alimento. E eles vão descobrindo aí a forma que melhor vão se ajustar à alimentação junto com a gente. Eu acho muito importante falar que a ideia desse vídeo, de forma nenhuma, é julgar quem fez de forma diferente, quem parou de amamentar antes dos 6 meses, quem não teve as mesmas possibilidades que eu tive, mas incentivar as mães que ainda estão nesse processo de que sim, é possível. A gente não conhece muita gente que tenha feito, mas a gente tem que divulgar, a gente tem mesmo que falar, porque é uma coisa muito boa, que a gente acaba se orgulhando mesmo disso, porque a gente sabe as dificuldades que a gente enfrentou, que não tem casos que a amamentação não é possível, mas são mínimos esses casos. Então, assim, não é a primeira vez que o pediatra orienta você a ir por um outro caminho, ou que alguém fale, ou que... quantas vezes eu escutei, ela tá com fome. Imagina, a Isabela sempre teve um ganho de peso super bom, mas eu imagino até para as mães que tem, que as crianças, porque cada criança é uma, então vai ter criança que não tem esse mesmo desempenho e isso não tem problema nenhum. Então, o quanto é mais difícil, porque tá sempre alguém falando, nem sempre com má intenção, mas orientando o que não é necessário a gente ouvir. Então a gente tem que escutar, deixar pra lá e procurar informação de qualidade. Tem muita gente aí que pode oferecer isso e ter força aí pra não desistir nos desafios. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida sobre os processos aí, como foi feito, em algum momento que eu não tenha esclarecido muito bem, pode me contactar por e-mail, flavia.carvalho@ig.com.br, que eu estou à disposição e acho sim que seja possível, e os benefícios da amamentação a gente não vai ver só nesse momento, a gente vai ver por toda a vida da criança.